Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Celso Sarau de Fontes e essa é a nossa quinta aula do curso de Inteligência Artificial Generativa pelo Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado de Janeiro. Tá? Na aula de hoje, nós começaremos a ver arquiteturas de redes neurais, né? Diferentes tipos, e, inevitavelmente, começar a utilizar a nossa primeira biblioteca especializada em redes neurais, onde ela já tem nativamente classes ou funções para representar tipos diferentes de camadas de redes neurais, para fazer cálculos entre neurônios, a figura do tensor, enfim, não vou dar spoiler agora, a gente vai sem mais delongas. Tá todo mundo aí me ouvindo direitinho? Tá tudo beleza? Sim, sim. Beleza, obrigado, Nalim. Vamos lá. Bem, na aula passada, né? A gente e quem tá aqui comigo aqui no dia de hoje ao vivo, eu acabei de fazer uma pequena revisão, mas está no YouTube que eu falei tudo. Nós começamos a ver que a questão do neurônio em peso. E as redes neurais, elas, com a evolução dos anos, eu estou falando isso vem desde lá dos anos 70, foram sendo categorizadas, é uma espécie de taxonomia, de diferentes tipos de você representar é, e ter até o cálculo dos neurônios utilizando o mesmo princípio ali de neurônio peso de redes neurais. Então, são literalmente tipos de redes neurais, tá? E aqui nem tá esgotando todas, tá? Porque senão, pelo amor de Deus. Mas então, para começar, vou passar aqui as principais, tá? Primeira, é uma rede chamada Multilayer Perceptron, tá? Que ela é uma rede que a gente vai ser interessante, que a gente vai ver esse termo várias vezes durante o curso, uma rede densa ou totalmente conectada, tá? Que é ao que a gente até fez manualmente anterior, né? Você viu lá os neurônios, você tem que ter lá o X com o X da feature com o primeiro neurônio da camada rede neural, o mesmo X, né, para você fazer aquela soma ponderada, certo? Fazer aquele produto. Então, é um tipo de rede neural que é chamada de perceptron de multicamadas. Esse termo vai ficar um pouco mais explícito lá para frente, tá? Mas, em suma, aqui, quando for uma rede neural do tipo MLP, é uma rede onde cada neurônio olha para todas as entradas da camada anterior. Esse tipo de rede neural, ele serve e ele tem muita utilidade para quê? Para dados tabulares ou features que muitas vezes os atributos são independentes entre si. Isso é, que não tem uma correlação muito de dependência assim. Ah, não, toda vez que o cara é fumante, o cara também é obeso, tá? Não, tá? Então, um problema desse nível é recomendável usar uma arquitetura de rede neural dessa maneira, que é o Multilayer Perceptron, onde você tem lá, que é o que a gente usou até agora, tá? Outra, que não sei se vai dar tempo, mas eu acho que vocês estão indo muito bem. Eu acho que vai dar, a gente vai conseguir entrar dessa vez. Que são as tão complexas, mas nem tão complexas assim, que são as redes neurais com, convolucionais. É um trava-língua do caramba, tá? Elas são redes neurais que elas fazem o seguinte: em vez de, elas não olham para tudo de uma vez. Elas usam um conceito chamado filtro deslizante para focar em padrões locais, tá? Então, a maneira com que você
passa pelos neurônios, faz toda a função de ativação e calcula a retropropagação, ela é diferente do que a gente tem feito ali, que você vê aquele monte de setinha entre as bolinhas, tá? Isso é, e aquele monte de setinha que que vai ser sempre proporcional ao número de features e ao número de neurônios nas camadas, certo? Uma CNN é diferente. Por quê? Porque ela tenta trabalhar no que seria assim de uma forma humana, fácil de explicar, né? Entender os dados ali do vizinho, no caso, já dando um spoiler, dos pixels do vizinho. Para que é muito usado redes convolucionais? Para treinar IAs para imagem, vídeo e por aí vai, tá? Então, um nano banana, por aí vai, tá? Tudo. Só um minuto aqui, deixa eu só pausar aqui o vídeo aqui. Voltando aqui. Então, ela é um tipo de rede. Ela é diferente. Não é o foco desse curso, tá? Mas talvez a gente consiga ter tempo para entrar. É o tipo de rede neural que ele é batata para esse tipo de situação, tá? Então, ele é muito útil, por exemplo, uma coisa que está virando padrão hoje em dia de modelos de abertos, que é o modelo ser multimodal, não no tocante de gerar imagem. Quem entende e pratica LLM desde que é mato aí, igual o pessoal da minha equipe, sabe que assim não é vantajoso, né? Mas você ter a visão computacional embutida nele. E tem também as RNN, que são as recorrentes, que elas fazem o seguinte, é um tipo de rede neural que ela tem que lidar com os conceitos ou com a representação do tempo e da ordem, tá? As RNN, inclusive a variante mais famosa, ou pelo menos era mais famosa até 2017, que era a LSTM, são as Long Short Term Memory, elas usam loops de memória para tentar lembrar o contexto. Enquanto um outro tipo de rede neural, que é as Transformer, né, que usa o modelo de atenção, elas são uma evolução isso para meio que conectar as palavras, sendo mais sincero, os tokens distantes. Aí aqui já dá um puta spoiler, né? São um motor por trás do ChatGPT e traduções automáticas. Sim, a gente vai chegar lá e sim, a gente vai montar um modelo Transformer na mão, tá? Na mão com aspa, né? Usando o Torch, né? Que aí ninguém merece lá, tem que ficar usando. Nossa, e a gente ficar 16 aulas só para fazer um Olá Mundo com Transformer. Vamos lá. Aqui, deixa eu ver que eu tinha tentado, mas não deu muito certo, não, infelizmente. Depois eu conserto isso aqui, tá? Aqui é só para mostrar um pouco, tá um pouco zoado aqui, eu vou consertar esse. Deixa eu ver se ele tinha feito aqui o que eu pedi. Acho que ele não fez, não. Um pouco de como é que é a representação deles, tá? Então tá aqui, ó. Multilayer Perceptron, né? Uma arquitetura que a gente já construiu manualmente. Camadas totalmente conectadas, onde cada neurônio processa a combinação. Lembra aquele o sigma, né? O somatório. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui rapidinho. Cada um conectado em um neurônio, certo? Então você vê ele com ele com ele. E tá aqui o código aqui, ó, do paciente. Aqui, um código simplificado, obviamente, né? Já uma rede convolucional, a ideia é o quê? Você tem a entrada, seria os pixels, mesmo que fosse assim, sei lá, branco, 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 preto, branco, branco, né? Fosse igual um QR Code, né? E aqui seria a detecção das bots, que é uma coisa chamada kernel, né? Quem trabalha já trabalhou com essa parte de imagem, sabe bem o que eu estou falando, né? A parte de eles e tal. E a rede convolucional, a ideia é você ter
você trabalhar com a questão de sempre ser influenciado pelos dados ali, daquele range, né? Dos vizinhos, por assim dizer, né? Por isso que elas funcionam muito bem para poder fazer OCR, blá blá blá, blá. Já o Transformer, a ideia dele é diferente, tá? A ideia do Transformer, ele não usa, entre aspas, filtros fixos. Em vez disso, ele calcula o quanto cada palavra ou cada token tem que prestar atenção nas outras, tá? Não vou entrar nesse detalhe agora, senão vocês vão enlouquecer. Vocês vão enlouquecer não agora, vão enlouquecer no momento certo, quando a gente vai fazer devagarzinho o Transformer na mão, tá? Agora, já a ideia é o quê? A gente começar a usar uma biblioteca para, pô, ninguém merece. A gente tem uma coisa que possa, às vezes, com uma função, uma linha, uma classe ou um método, ele sintetizar linhas e linhas de código repetitivo, a gente vai utilizar isso, né? Naquela época do curso, que é aquele outro curso que eu dei, ali ainda existia assim, um grande, assim, vamos dizer assim, uma proporção ali meio a meio ali entre o Torch e o TensorFlow. A gente até praticou um pouco dos dois lá no outro curso que eu dei. Mas assim, hoje em dia é o Torch, tá? É o que domina e não tem muita conversa. Então nem vai valer a pena a gente perder tempo vendo TensorFlow nesse curso. Até porque a gente vai usar Transformer, o Transformer por default usa o PyTorch, aí depois a gente vai começar a usar motor de inferência, sei lá, igual um VLLM, um SGLang, aí lá por debaixo dos... Ele vai ter... Enfim, ele vai ter vários back-ends lá de atenção, mas ele também é capaz de usar o Torch, enfim. Vai ter a questão do CUDA. A gente vai começar a ver uma biblioteca que, ao invés de a gente fazer uma função de sigmoid na mão, vai ter lá um método, né, uma função chamada sigmoid. Ao invés de a gente fazer aquela função enorme fazendo a propagação para frente, né, que é lembra o feed forward? A gente vai ter um cara chamado model. A retropropagação do gradiente. A gente vai ter um cara chamado um método de um objeto chamado loss, né? Então, a ideia aqui é o quê? A gente começar a usar uma coisa profissional para trabalhar com rede neural, tá? Em vez de ficar fazendo tudo na mão. Beleza? Agora é a hora que a gente vai ter que... não sei quem está no Windows, no Linux, o Mendes eu sei que está no Mac. A gente vai ter que começar a instalar coisas, tá? Eu ainda não consegui, em tempo hábil, tô tentando fazer uma extensão, um módulo lá, para poder pegar, tentando fazer um módulo para poder tentar injetar uma versão do PyTorch nesse PODID, né? O PODID é esse interpretador WebAssembler de Python que faz o Python rodar no teu navegador, né? Sem você nem ter que, entre aspas, instalar porque a linguagem em si não é só a sintaxe, né? A linguagem em si você tem o ambiente de desenvolvimento, né? Então você tem lá o interpretador Python, né? Que é o Python C. Só que quando a gente começa a ir pro lado do Torch, a gente começa a ir pro lado de GPU, essas coisas. Aí o negócio começa a ficar mais diferente. Então, assim, se você tentar rodar ele aqui, não vai rodar, não vai funcionar, tá? A ideia é o seguinte. Primeiro, a gente vai ter que instalar, ainda mais se você... que eu sei que tem gente aqui que é iniciante de programação, enfim. A gente agora vai ter que instalar um módulo, tá? Pensa você que é iniciante, pensa que é como se fosse uma extensão, né? Uma coisa que não vem nativa. Feita por um terceiro, tá? Feita por um terceiro. A gente vai ter que instalar um módulo, que é um módulo chamado Torch, tá?
Do mesmo jeito que no Chrome, você não tem lá aquele site, você não tem lá aquele site que você vê as extensões de Chrome, você pode sair instalando, ou sei lá, o que você pensa no teu celular, né? Você vai lá no Play Store lá, você pode instalar aplicativos além do que veio no celular quando você compra o celular zerado na caixa, certo? A ideia aqui é parecido. E aí, ainda mais com o advento da internet e tudo, o, o principal, não tem só ele, principal, digamos assim, a lojinha e o gerenciador de pacotes do, de Python é o pip, tá? Pip. O pip deixa eu abrir aqui ele, você até consegue aqui, nesse site aqui que é PyPy, você consegue assim, usando o navegador, tá? Usando o navegador, você consegue aqui nele, então você pode aqui, ó, navegar por projetos, aí você vai ver, será que existe alguma coisa já pré-pronta em Python para me ajudar, sei lá, legal. Tá vendo? Tem várias bibliotecas de coisas, teoricamente, pro direito, né? Feitas em Python, tá? Então a pessoa ela cria uma conta e ela sobe para cá, igual uma lojinha de celular, né? E aí você vê que aqui de cara, grandão, ele já te dá esse comando aqui, ó, pip install e o nome do cara. Por quê? Porque aí quando você instala o Python no Windows, no seu computador, ele instala o Windows, ou Linux, ou Mac, não importa, ele instala junto esse programa. Isso aqui é um programa chamado pip, tá? E com ele você pode instalar, ele vai instalar no ambiente, no seu ambiente local. Você vê que essa biblioteca aqui, pô, o cara colocou esse nome, mas é coisa para extrair citação de documentos legais, né? Alemães, né? O cara podia ter colocado um nome melhor, né? Legal Reference Extraction Germany, alguma coisa assim, né? Mas tudo bem. Ele vai instalar esse módulo para quê? Para que quando você invoque ele, o Python é como se literalmente você fizesse referência àquele monte de função, aquele monte de classe, as coisas que o programador que colocou aqui disponibilizou. Eu sei que para muita gente que é iniciante é um pouco diferente, ainda mais brasileiro, assim, advogado, porque a nossa área ela funciona um pouco diferente do jeito que as outras áreas funcionam no que tange a colaboração e até a parte financeira, tá? Sim, todos os pacotes que são aqui estão de graça, tá? Porém, existem inúmeras maneiras aqui do desenvolvedor, do programador, da empresa, ele de alguma maneira ter remuneração. Não vou entrar aqui no mérito, mas é a cultura que a computação tem desde os anos 60, lá na época da ARPANET, essas coisas, tá? Enfim. E aí, o que a gente vai instalar agora, eu vou primeiro fazer um teste com um bobinho aqui, tá? Eu vou pegar o request, que é um pacote que, modéstia à parte, até hoje eu não entendo porque ele não foi embutido no Python original, tá? Então, se eu abrir aqui, deixa eu fazer um esquema aqui fazer um esquema aqui no OBS, tá? Aí aqui para vocês, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui, rapidinho. Eu vou parar de compartilhar a tela e vou compartilhar a tela do PowerShell. Tá aparecendo aí para vocês? Acho que tá, não tá? Do PowerShell. Tá sim, Celso. Beleza. Sim, tá ok. Então é o seguinte, quando você dá aqui pip, tá? Ele vai te falar aqui, ó.
os comandos que tem, né? Que é pip e o próximo parâmetro, né? Ou comando, por assim dizer. Então, no nosso caso aqui, vai ser sempre o quê? Aqui assim, pip, install e o nome da coisa. Então, aqui no caso, por exemplo, pip install requests. Eu sei que eu tenho aqui nessa máquina, não vai... Enfim. Mas eu gostaria que vocês já fizessem esse teste, tá? Ainda mais quem é iniciante. Para quem já é da área ou da minha equipe, eu sei que isso é... Assim, tá só sendo para... Enfim. Ele não precisou, porque ele já tinha... Mas aí, se você não tiver, você vai ver ele baixando da internet e vai instalar. Qual a consequência disso? Que quando você for rodar o Python no seu computador e você dá lá import request, esse módulo vai existir, você vai poder usar as coisas desse módulo. Pip install requests, tá? É uma biblioteca muito útil que a gente vai usar lá para frente para a gente ficar fazendo chamadas via hash por um motor de inferência padrão OpenAI, tá? Um padrão OpenAI, tipo, enfim, quando a gente ficar usando LLMs lá para frente. Aí, agora a gente vai para a questão do torch, tá? Deixa eu trocar aqui a ordem das janelas aqui de novo. Voltar para o slide. Esse negócio de ser streamer, né? Mole não. O torch, ele não é um pacote qualquer, tá? Ele não é um pacote qualquer. Eu vou até a ordem aqui, eu vou até furar um pouco aqui a ordem aqui do... Não, deixa. Dos slides aqui. Mas é o seguinte. O torch, você vai precisar de um ingrediente anterior. O que é um ingrediente anterior? Aí é a hora que eu vou ter que realmente olhar o chat, ou vocês quiserem abrir o microfone, fica à vontade, mas pode ser no chat. A gente faz aqui rapidamente um data povo aqui nos nossos 27 alunos aí, guerreiros que continuam com a gente aí. Coloca aí no chat, pessoal. Aí você preenche assim. Você vai dizer para mim primeiro, assim, qual o sistema operacional que você tem ou você vai usar para essas coisas. Se for Windows, você escreve Windows. Se for Linux, Linux. Se for Mac, Mac, tá? Escreve aí para mim no chat. Aí você escreve da Enter, tá? Beleza, Windows. Eu tô vendo ali, tá, Pedro vai usar no Linux. Eu não sei se o Lauria tá aqui hoje, acho que não. Mas eu sei que o Lauria, acho que tá usando o Mendes e o Malsan no Mac e tal. Beleza. O bom é que, assim, obviamente, além de conhecer vocês, eu, eu conheço o Mac de vocês. Tanto o Malsan como o Mendes é um Mac M4, né? Malsan e Mendes. É um Mac M4, né? Bom dia, Malsan. Obrigado. Tá. É isso. O Mendes tem inveja porque o seu é o Pro. Beleza. Tá. Então é o seguinte, pessoal. Voltando aqui para o slide. Isso a gente vai ver muitas vezes. O PyTorch, essa biblioteca PyTorch, ela, por debaixo dos panos, ela não acessa diretamente nem teu CPU e nem placa de vídeo, que vai ser a próxima pergunta que eu vou fazer aqui no chat, tá? Até porque não seria vantajoso. Lembra, a gente tem... Sabe aquele princípio básico que a gente aprende em qualquer área do conhecimento que, assim, você ter canivetes suíços para resolver todos os problemas do mundo, você acaba... É o famoso especialista, né? O cara que é especialista em tudo, a gente sabe que ele é que ele é bom em quê? Em nada, né? O cara que tenta ser bom em tudo, ele acaba sendo medíocre ou ruim em tudo. O bom que o cara... Né? Eu sei que tem... Quer dizer... Agora até fiquei curioso, que eu tô vendo que foi diminuindo o número de pessoal com a gente. Eu tô vendo aqui a Gisele.
Tô vendo outras pessoas aqui, mas dos advogados guerreiros que continuaram com a gente aqui no curso. Acho que todo mundo sabe, né, que, pô, não tem como. O cara vai. Ah, o cara é especialista em previdenciário, em criminal. Então, não tem como, né? O cara não tem como. O cara tem que ser especialista em alguma coisa, certo? Do mesmo jeito que o PyTorch, ele também. O negócio dele é proporcionar toda a abstração possível para evitar o programador fazer trocentas linhas, tá? Para coisas básicas de rede neural. Entre ele e o hardware, aí que começa toda a confusão. E bem-vindos a esse mundo. Foi o mundo que vocês escolheram ficar nesse curso. Sinto muito, tá? Ame ou odeio, bem oblíquo mesmo. Entre esses caras, você tem também drivers, ou, entre aspas, bibliotecas. Ali é uma coisa até meio difícil de você fazer ali. É uma linha muito tênue, mas a maioria das vezes é driver. Para se comunicar com o hardware, para você ter o melhor processamento de rede neural. Então vamos lá. Vocês vão entrar aqui no site pytorch.org, beleza? No site pytorch.org, vocês vão ver aqui no Get Started, né? Aqui, ó, Get Started. Começar localmente, né? Que você vai ter um monte de coisa para marcar aqui. Primeira coisa, você vai marcar, eu recomendo o estável, sempre a versão estável, tá? Sua tela não está sendo exibida não, tá, Celso? Não? Desculpa. É Só porque do terminal. Tá. Desculpa, é porque eu tava olhando o OBS. Obrigado, Mendes. Janela. Tá. Vamos lá. Então aqui no site pytorch.org, aí você vai lá. Get Started, tá? Iniciar localmente. Ele já te avisa de cara. Ó, para você usar a versão estável, você tem que ter o Python 10, Python 3.10 ou superior, tá? Eu recomendo outra coisa. Eu recomendo nunca pegar a última versão do Python, que aí lá para frente você tem problemas. Pega sempre assim a penúltima. A última versão é o 3.14, pega o 3.13. Conselho de amigo, tá? Tô nem falando com o professor agora, nem especialista. Conselho de amigo. Alguém que já se ferrou fortemente. Muitas vezes. Então, versão estável. Aí aqui, ó, qual é o seu sistema operacional? Aí aqui que já começa a brincadeira. A maioria que eu vi vai ser o Windows, tá? Aí você marca aqui, ó, Windows, Linux ou Mac. A gente vai usar o pip, tá? Mas existem outros instaladores. Ele agora tem o próprio dele, tá vendo? Ele tem o próprio dele aqui. Quer dizer, não é um pacote dele, é uma versão que você baixa um zip e depois roda, tá? E se você quiser, tiver coragem, você pode compilar na mão. Beleza? Então tá aqui. Existe o PyTorch também para C++ e Java. Mas a gente vai conversar depois sobre isso, mas enfim. Aí vocês estão vendo esse tal de CUDA aqui, ó. CUDA 12.6, tal. Tem aqui o RockM e o CPU. Aí agora é a hora que eu vou voltar Eu vou voltar e a gente fazer o Datapolvo de novo. Do hardware que você tem em casa, ou de uma das opções que vocês têm. Eu sei que tem gente que tem notebook, tem PC, ou tem um Mac, tem não sei o quê. Quem aqui tem placa de vídeo da NVIDIA? Responde aí pra mim. Ou quem às vezes nem sabe qual é a placa de vídeo que tem, responde pra... o Laurinha tá aí? Fala aí, Laurinha, pode falar. Tenho. NVIDIA RTX 4050. Que chique. Será que foi alguém que te deu uma dica pra você comprar uma? Foi um camarada aí que dizem que manja aí de IA pra cacete, mas tem minhas dúvidas.
É youtuber ele. É youtuber. É um Foi youtuber aí. Tem alguém ali que respondeu não sei dizer. Tá, beleza. Sem problema, Márcio. Ó, eu tô vendo que algumas pessoas têm. É isso mesmo? Só o Jorge. Eu tenho no desktop do escritório e o notebook em casa, mas não sei qual a placa de vídeo em um dos dois. Tá. Gisele, como é que. Quais as opções que você tem ou que você pretende usar? Você você tem GPU NVIDIA em alguma delas? Tô tentando descobrir, Celso. Eu tô no meu notebook de stand-by aqui porque o outro não tá funcionando. Eu não sei esse aqui. Tá, não tem E eu não faço problema. ideia. A gente vai. Se é o Windows, você tá no Windows, Eduardo Rocha e Márcio também estão no Windows? Que eu não lembro as respostas de cima, eu teria que. Sim. Beleza. Não tem problema. Primeira coisa, se vocês. Para quem tá no Windows, você pode ir lá no próprio. Clicar. Agora eu preciso que o pessoal universitário me ajude a lembrar. Me ajuda aí, galera universitária. Como é que é aquele rápido para você ver ali CPU, GPU do próprio Windows? Você clica o botão direito no menu iniciar, né? Me ajuda aí, pessoal O que? Pra ver o gerenciador de tarefas? Gerenciador de tarefas, isso. É na barra de tarefas. Não, jovens joviais. Quer ver? Eu vou compartilhar a tela aqui, ó. Jovens joviais. Ó, tecla de Ou é no Windows sobre, ou é tecla no de sobre da Windows máquina? Gerenciador de Falando, Celso. dispositivos, não? Não, Sistemas. esse é mais Tecla de Sistemas. Windows esse aí é- propriedades. Esse é mais difícil, galera. Pensa, eu sei que. Tem alguém aí que tá com. Tá dentro da Skynet aí, tá dando um zumbido É só aqui. clicar com o botão direito no botãozinho do Windows, Celso, e botar em sistemas. Aí Isso. aparece. É essa Aí tela aqui. Quem tiver com o microfone zunindo aí, se puder mutar, porque realmente tá. Eu vou ficar maluco aqui. Ai, que zunido aí. Muito. Mendes. Realmente. É o Mendes? Muta ele aí pra mim, o Mendes tá querendo se comunicar com a gente por código Morse, né, cara? Não é o Mendes, não. Ih, vacilo, não era ele Ele não, tá se cara. depilando. Oi. É. Tem alguém Então, compilando a pergunta aí, Celso. oi, que? Estão Então, compilando a pergunta. tá. Se Tá você tão barulho. clicar, Gisele, clica com o botão direito no botãozinho do menu iniciar. E Eu tô aqui. Não é. Aí a minha dúvida é essa. É gerenciamento do computador? Qual é? Não. Você vai clicar com o botão direito no botão Aham, iniciar. Aí você vai usar a isso. opção sistema. Ah, tá. Foi mal. Não, relaxa, pô, pelo amor de Deus. Placa de vídeo 128, Intel, Arc, é meio porcaria. Não, calma. Assim, então, se você puder copiar e colar o nome que tá aí no chat, o nome da placa gráfica, copiar e colar no chat do Jitsi, eu agradeço. Tá. E Márcio e os outros colegas aí, coloquem pra mim aí o que tá no placa gráfica pra vocês. Bem, vocês estão vendo aqui que a minha é minha velha guerreira desde outro curso, né? Vocês não quiseram fazer vaquinha pra me dar uma 5090. Vocês não gostam de mim. Vocês me odeiam. E aí eu tô com ela até hoje, tá? É lógico que vai ter uma hora do curso que aí vocês vão morrer de inveja, porque eu vou usar o servidor. Aí vocês vão morrer de inveja. Vai ser a hora que eu vou tirar onda com vocês. Mas aqui tá a minha placa de vídeo. Ela é uma NVIDIA, tá? Deixa eu ver aqui o dos outros colegas aqui. Eduardo, não é uma boa notícia que eu vou te dar. Esperando agora a Gisele e tal. A Gisele falou Intel Arc, né? Então eu tô achando que é aquela... o Jorge, acho que é aquela GPU já dedicada da Intel, né? Que usa aquele... Intel, Eu só esqueci qual é o nome do driver da Intel.
Mas assim, Olha lá, deu a 16. pô, Olha lá, deu a top, 16 hein? GB. Não é ruim não, hein, cara. As ARC, a Intel, ela teve que. Ela tá fazendo a mesma coisa que a AMD fez no início pra competir com a Nvidia, né? Começou a atacar a memória pra ver se entrava na briga. Que a Nvidia é mão de porco com memória. Gisele, eu confesso que em nenhum momento do curso ali, até porque eu não tenho uma Intel Arc, nem a AMD eu tenho, tá? Gostaria de ter um de cada um para poder até o curso ser mais versátil e tal, mas eu vou dar uma pesquisada depois como é que eu faço, ou se tem o driver para usar o Torch no Intel Arc. Mas sua placa não é ruim não, tá, Gisele? Eu acho que dá para jogar um Cyberpunk em Full HD tranquilo, hein, Jorge, no notebook dela, hein? Ah, não sei, o Cyberpunk ele é tech demo da Nvidia, ele dá faniquito com outras placas. É. Mas dá pra jogar algum jogo bom, que pô, é 16 vídeos. Não, dá pra 16... fazer muita coisa com Não, essa placa aí. Essa placa é absurda. dá. Qualquer jogo que seja minimamente otimizado Sim, sim. Não, pra e a funcionar LLM, globalmente, funciona bem. ela tem mais VRAM que eu tenho. Eu tenho 12, Aham, ela tem sim. 16. Entendeu? Se não me engano, se ela. Eu acho que tem uma versão daquele LM Server, né? Que a gente usa pra. Sim, Qual que é o nome? mas eu tenho que ver o driver, o que seria o equivalente ao CUDA, só que do Intel. Então, é que eu acho que lá mostra, Celso. Não, eu Deixa ver esqueci, eu aqui. teria que abrir o Google, eu tô sendo bem honesto. O LM Studio, eu acho que ele é Eu iria no compatível Google, também. eu iria no Ele Google e mostra. colocaria qual é o driver CUDA equivalente para arquitetura Intel Arc. Depois eu vejo isso. Uhum. Enfim, tô vendo ali que o colega tem uma MX 570 que eu confesso que eu nem sei, o Pedro, nem sei se ainda tem driver CUDA. É o seguinte, vamos lá. O que acontece? Vamos bem devagar. Para quem tem uma RTX da vida NVIDIA, você vai ter que, antes de instalar o PyTorch, você vai ter que vir aqui, tá? Ou melhor, você vai ter que ir na linha de comando. Aí eu vou ter que fazer aquele esquema de compartilhar com vocês aqui de novo. Aí eu te peço desculpa, eu não sou um... Ô Celso, essa MX 570 aí ela é a mesma arquitetura da nossa, das 30. Ela tem é CUDA. a... Que é antes da Hopper, né? Esqueci, entendi. Isso. Talvez... De quanto... É Ampere. É Ampere, Ampere, De quanto isso. que é o Pedro, quanto que de VRAM ela tem? Deve ser 1 GB, 2 GB, né? Eu acho, né? Acho que é bem antiguinha. Não tinha muito VRAM ela, não. Então é o seguinte, deixa eu voltar aqui pro PowerShell aqui. Eu tava até com o negócio do Gemini, mas vai ser aqui mesmo. Quem tem NVIDIA vai rodar um programa chamado NVIDIA SMI, tá? Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se tá mostrando aqui no NVIDIA. E eu calma aí que eu vou ter que pegar aqui o outro PowerShell, que eu peguei o PowerShell errado aqui, desculpa. Tá, esqueci aqui. Deixa eu ver se é esse aqui que tá mostrando. É, esse aqui. Tá. Esse programa NVIDIA SMI, ele é uma espécie de um gerenciadorzinho básico que ele vai mostrar o quê? A versão do driver que você tem da NVIDIA e a versão que você tem ou do driver CUDA ou do que sua placa suporta ou que ela é compatível com o driver CUDA. Isso aqui é importante porque, para quem tem NVIDIA, e assim, Celso, por que você está falando tanto de NVIDIA? Galera, os caras, assim, não sei se contar essa novidade para vocês, mas assim, a NVIDIA é a empresa maior, mais rica do mundo, né? Passou a Apple ano passado, ano retrasado, né? Porque ela domina as placas de vídeo. E sim, o nosso servidor lá, inclusive, ele é as placas NVIDIA. Ela que dominou o mercado, tá? Mas as outras tentam devagarzinho pegar um pouco dessa fatia, mas hoje é quase um monopólio da NVIDIA, placa de vídeo para IA, tá? E com essa brincadeira, hoje eles são a empresa mais de maior valor de mercado do planeta, né? O driver CUDA, ele é um driver, Computer Unity Driver, alguma coisa.
tem no slide. Ele é um driver que ele vai fazer o seguinte, ele vai ajudar o PyTorch a executar instruções direto na placa de vídeo, tá? Sem ter que fazer um monte de coisa na mão do próprio PyTorch. Lembra aquela coisa do canivete suíço, tentar resolver todos os problemas? Então, quem tem placa NVIDIA e não tiver o driver CUDA, quando você instala ele vai ter isso aqui, ó. Tá vendo? NVCC, acho que é NVCC-H. Nossa, é muita coisa, mas quando você tem o driver CUDA, você consegue dar esse NVCC-H e ele aparece esse monte de coisa. Então, se você tem placa da NVIDIA, mas você não tem o NVCC, significa que você não tem o driver CUDA, tá? Ah, tem um ali que tem um Intel Iris. Esse Intel Iris, Jorge, vê pra mim, eu acho que ele é... Eu acho que ele não é da série ARC, não, né? Eu acho que ele é um negócio embutido, né, não? Por aqui. Tá? Vou procurar aqui. Fiquei surpreso, bastante gente com coisa da Intel, mas nada contra, enfim. Então, quem tem e ainda não tiver o driver CUDA, aí lá vou eu ter que trocar a tela aqui de novo. Trocar aqui no OBS, que aí no OBS eu tenho que colocar o que fica na frente e atrás. Você, com o NVIDIA SMI, você vai chegar aqui e você vai baixar o driver CUDA, de preferência não o último. Se você baixar o último, você vai se ferrar. Tá? Por quê? Ó, tá vendo aqui que ele atualmente, hoje é dia 15/5, ele tá aqui, a última versão é CUDA 13.2. O PyTorch, ele nunca fica assim, 1 para 1 com a NVIDIA, porque assim, são empresas diferentes, tá? Eles têm colaboração? Tem. Mas se você for aqui direto CUDA Download, por acaso até tá o 13.2, mas muitas vezes vai acontecer o seguinte, já vai estar o 13.3. Se você instalar uma versão superior ao que está aqui, o PyTorch não vai funcionar com a sua placa de vídeo da NVIDIA. Beleza? Tá na tela do terminal, Celso. Ah, tá. É porque é OBS, um monte de coisa aqui, eu fico muito louco. Deixa eu compartilhar aqui para vocês de novo. Eu vou tentar depois por um jeito de ficar tudo no esquema aqui. Get started. Tá? Celso, não tenho NVIDIA, tá? Tem a questão do ROCm, tá? O ROCm é o da placa... Como é que é o nome? É RX, que são as placas da AMD? Pessoal gamer. Isso aí. São as placas RX, que eu vi que pelo menos aqui no curso ninguém levantou a mão, não falou nada. Então, mas se você está assistindo esse vídeo agora, você vai e tiver uma placa da AMD, assim, primeira má notícia que eu vou te dar, esquece o Windows. Na verdade, vamos ser sinceros, lá pro meio do curso, eu vou chegar uma hora e falar, galera, se você quer uma coisa de verdade profissional, vocês vão ter que parar de usar o Windows, tá? Para isso. Ou você faz dual boot na sua máquina, divide ela para ter para entrar no dual boot aí poder escolher o Windows ou Linux, tá? Mas chega uma hora que várias coisas a gente fica de mãos atadas no Windows, tá? Se você tem placa... Oi, fala. Não, e muita gente tem medo do Linux, mas assim, eu acho muito mais fácil tudo no Linux. É uma coisa impressionante. Essa própria questão do driver, se você hoje comprar uma máquina e for instalar o Ubuntu, ele já tem uma checkbox ali para instalar programas de terceiros necessários e tal durante a instalação. Se você checa aquilo, ele já instala, ele vê que você tem uma NVIDIA, ele já instala o CUDA, instala tudo. Aí, ó. É muito fácil. Então, assim, se você tem placa AMD, você que tá vendo esse vídeo agora e tal, tá fazendo curso comigo, ou achou no YouTube lá aleatoriamente, não importa. Ó, faz isso que o Lauri acabou de falar, porque você não vai conseguir, você vai desperdiçar a sua placa de vídeo e vai ter uma inferência mega lerda de modelos sem usar o potencial, porque tem gente aí que tem, sei lá, a RX a mais top é o que? A 90, não sei das quantas lá, esqueci. É muito treco, tá? E, enfim.
Então você vai ter que usar Linux, tá? Aí no Linux, e já adiantando para todo mundo aqui, ó, por exemplo, o Windows, vamos dizer, o Windows CUDA, que é o meu caso, o Windows CUDA 13.2. Já instalei o driver CUDA e tá. Ó, o driver, tá? Galera, você também escolhe o sistema operacional aqui, tá? É a mesma coisa aqui, ó. Parecido com o site PyTorch. Você escolhe o sistema operacional, arquitetura, versão do seu Windows, tá vendo? Ó? Ah, meu Windows é o 10, meu Windows é o 11. E instalador, se é o instalador pela rede, que é um programinha pequeno e ele depois usa a internet para baixar o resto, ou se é um programinha local. Lembra, Mendes, quando a gente conversou o negócio de tamanho? Então, ó, aqui vai começar a comer o teu... É a hora que começa a comer o teu disco, tá? Começa a comer o teu disco, mas não tem jeito. Você que tem NVIDIA resolveu esse problema, você vai seguir a instrução que está aqui, tá? Às vezes ele coloca aqui pip3, por quê? Porque aí, o pip ele costuma ter um alias, que é pip3 de Python 3, mas pode ser pip puro. Então o que você vai fazer? Você vai literalmente copiar e colar o que está aqui, se for o seu caso, de driver da NVIDIA. Se você tem RTX ou uma NVIDIA, CUDA. Ah, não, o meu só vai até o CUDA 12.6. Minha placa é velhinha. Não tem problema. Você instala, você baixa no site da NVIDIA o CUDA 12.6 e instala. E você vai usar essa linha de comando para ele instalar uma versão específica do Torch para CUDA 2.6. É a versão 2.12 do PyTorch? Mas compatível com o driver CUDA antigo, tá? Por isso que o negócio aqui, o buraco é mais embaixo. Celso. Oi. Eu tenho 13.0. Você acha que tem que atualizar para 13.2? Não. Aí você vai... Mas, cara, você tá no Linux. Você deu NVCC -H, já apareceu alguma coisa? Peraí. Entendeu? Aí é o seguinte, eu vi aí no chat que pouca gente respondeu as coisas. Então, se pouca gente respondeu as coisas, eu vou supor que a maioria não tem placa de vídeo dedicada. Não tem problema. CPU, tá? E o CPU, cara, não tem muito mistério. O pip, ele deixa você instalar vários pacotes de uma vez só. Em vez de você fazer pip install pacote 1, pip install pacote 2, você vai dando espaço. Você tem que instalar junto com o Torch Vision, tá? Mais pra frente eu explico por quê. Então você vai dar... Celso, não tem placa de vídeo, não tenho nada, até pretendo pegar no futuro, cada esse curso. O que você vai dar? Pip install Torch Vision. Não é pequeno, tá? Vai demorar um pouco, não sei a velocidade da sua internet. É 1 GB e pouco, tá? Não é um módulo pequeno. Beleza? Eu gosto de gastar isso aqui, um tempo nisso aqui, porque para não... Depois, que na hora H, o pessoal não quebrar a cabeça. Colei um comando aí no chat aí, o pessoal da Intel, para eles usarem no terminal ali do Windows, para poder verificar se o XPU tá funcionando, que é o equivalente do CUDA do tá. Então o equivalente do... É o tal do XPU, né? É verdade, né? XPU. Isso. E ele tem o XPU SMI? Ele tem alguma coisa assim? Aí eu não faço dessas. Eu pesquisei aqui por alto. Porque o ROCm tem, tá? Ele tem uma espécie de não sei o que SMI, o que seria equivalente ao NVIDIA SMI, tá? Ele tem uma linhazinha de comando. Agora, se o XPU tem suporte ao Torch, tem uma página aqui exclusiva aqui, ó. Acho que é interessante isso aqui, depois eu vou trazer, ó. PyTorch Getting Started with aqui, ó, Intel GPU. Tá vendo? Aqui, ó. Ó aqui, Gisele, aqui, ó. Ele tem suporte à linha Intel Arc, tá vendo? Arc A e Arc B. Tá? Esse aqui ficou muito famoso, né? Acho que esses Intel Ultra aí também ele funciona, ele tá dizendo ali, ó.
Que a arquitetura é ARC também. Não, e ele tá falando de velocidade mobile. Acho que teve alguém aí que citou um AX, alguma coisa e tal. É porque eu não vou mentir, É galera. porque Por causa do servidor, eu arquitetura, fiquei com a qualquer um cabeça que seja da completamente arquitetura nova, focada Celso, em NVIDIA. Pode falar, Jorge. qualquer um que seja arquitetura nova, eu acho que os drivers novos funcionam. Ô Gisele, aqui, ó. Dá pra instalar pra Intel sim. Beleza. Aí, ó. Tá. Aí, ó, viu? O investimento não foi à toa, não, ó. Mal imaginava. Aqui, ó. Vou colocar aqui no... Aqui, ó. Beleza? O Python... Beleza, obrigada. Esse primeiro comando aí é para quem não tem placa dedicada, mas tem Intel para ver se funciona, tá? O XPU, senão vai precisar CPU mesmo. Instalou tudo, pessoal. Instalou tudo. A técnica é muito simples. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui o... Vou ter que adicionar mais uma janela aqui. É você ou direto na linha de comando, ou você usando o VS Code. Por enquanto eu vou ficar usando o Tony, porque, cara, o Tony, a ideia é perfeita para você ensinar coisas com Python. Porque você abre, roda um código, não precisa salvar nada, não precisa ter aquele projeto, aquela coisa toda de VS Code, que a gente vai ter que usar em um determinado momento. Então deixa eu só compartilhar aqui colocar aqui captura de janela e colocar o Tony. Se ele aparecer aqui, porque ele está de sacanagem com a... Ah, tá aqui. Aí eu vou compartilhar a tela com vocês também. Papapá, janela, Tony. No momento em que você tiver, isso aqui vai funcionar. Ah, Celso, eu quero usar o... Qual que você estava usando mesmo, Gisele? Que você aprendeu, você fez curso aí online de Python, né? Você estava usando aquele PyCharm, né? Não importa. Você rodar um script Python e você der import torch e ele falar, e ele não dá erro. Por quê? Porque o módulo existe. Beleza? Porque o módulo existe. Além disso, você pode chegar também e até ver aqui a versão do seu PyTorch, tá? Você pode chegar aqui e colocar assim, ó, print ponto underscore version underscore. Isso aqui, né, é um atributo do módulo Torch. Então, atributos, métodos no Python é parecido com Java e tal, que separa com um pontinho, né? Aluno.nome. Então tá aqui, ó. O meu deve ser até mais antigo, porque eu já instalei há muito tempo aqui, ó. O meu é o PyTorch 12.11 com o driver CUDA 13, tá vendo? O meu nem é o 13.12, não, 13.12, tá? Então, no momento que você instalou tudo, você quer verificar se está funcionando, você vai rodar isso aqui, beleza? Depois eu vou atualizar o negócio lá no curso lá para Intel também, vai ser legal. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para os slides, mudar aqui também no trequinho aqui. Compartilhar aqui para vocês. Então aqui, tela cheia. Janela. Em algum momento eu vou ficar rápido e bom nisso. Então tá aqui, ó. Até aqui o curso usou Python puro. Agora a gente vai começar a usar a biblioteca externa. No caso aí o PyTorch. O Torch ele não vem junto com o Python, né? Assim, imagina a linguagem de programação que ela tem que ser tão canivete a ponto de vir em biblioteca de manipulação de tensores para rede neural. Aí, enfim. O pip é o instalador, mostrei para vocês, e a questão de instalar o Torch. Isso aqui é a instalação que quem vai fazer pip install Torch é puro. Torch version eu também recomendo. Para quem não tem placa de vídeo dedicada. Aí quando você fizer isso, vai ser o PyTorch para CPU. Ele vai usar a sua CPU para fazer as instruções. É claro que assim, é uma diferença brutal a velocidade da inferência, tá? Mas assim, funciona. Você só vai ter que ter paciência, tá? Só isso. Aí você vai fazer esse teste com import e com print, que eu acabei de fazer, beleza?
Vamos lá. Aquilo que eu falei, se você tem placa de vídeo ou um Mac, depois eu vou colocar aqui Intel também, né? O PyTorch pode ser centenas de vezes mais rápido se configurado corretamente. Mostrei... aqui, ó. No meu, é o que? NVIDIA SMI. Se você tiver num AMD, é um desses dois programas aqui, tá? Infelizmente eu não tenho um para testar de verdade. Se você está usando Apple, Mac, ele é nativo. Então você não precisa instalar um cara intermediário para depois instalar o PyTorch. A vantagem do Mac, modéstia à parte, é essa. O PyTorch, ele já... O Mac, ele de fábrica já vem com driver para poder conversar lá com a parte do que seria a GPU ali da arquitetura Metal, né? Então tá aqui, ó. Mostrei para vocês vão lá no site, aqui tá dando um exemplo. Ele até cita Venv. E aí eu vou rodar esse código aqui que ele faz o seguinte, ó. Importar o PyTorch. Ver se o CUDA está disponível, se você está na NVIDIA, tá? Ou se é outra arquitetura, por exemplo, como Metal. Então, esse cara aqui vai aparecer pro Malsam, pro Ment, tá? Aí ele vai testando aqui. No caso, pelo que até o Jorge mostrou, o device, porque aqui ele está fazendo o seguinte, ele está indo nesse objeto chamado backend, que é o cara que o PyTorch vai conversar, e aí ele vai ver se... Aí por isso que a gente acabou tendo que fazer por exemplo, se ele é CUDA, o CMPS, depois eu vou ampliar esse código aqui para colocar Intel também, para não ser injusto. E aí a gente vai fazer um teste bobo, que é criar um tensor diretamente no hardware, tá? Que isso evita, no caso, eu vou jogar direto para a GPU. E a gente vai ver aqui o uso do hardware. Eu vou copiar e vou jogar lá no Tony, fazer todo aquele esquema rapidamente aqui de compartilhar com vocês, tentar que ser mais rápido possível dessa vez. Compartilhar a tela inteira, janela, Tony. Depois eu vou tentar descobrir um jeito de fazer isso ficar bem mais rápido, porque é bem chato isso. Beleza. Estão vendo aí, né? Então aqui, o que acontece? Importo o Torch. O Torch, aí ele tem torch.cuda, se não me engano, acho que ele tem torch. Ou tem os back... para poder testar, para cada driver, né? Back-end, que é o cara que vai conversar com aquele... ou placa de vídeo, ou um silício ali dedicado, silício, entre aspas, né? Esporta lógica ali, um ASIC, né? Que é um ASIC dedicado, que é o caso do Metal, do pessoal do Mac. Então aqui, ó, já dando um pouco de spoiler, ó, ele viu que o meu drive é o CUDA, né? Estou na NVIDIA. E aí eu criei um tensor, vou explicar para vocês o que é tensor. E eu joguei o tensor naquele meu device, naquele CUDA. É uma coisa boba, pequena. Mas se fosse maior aqui, eu colocasse um negócio gigante, vocês iam ouvir pelo microfone a ventoinha da minha placa de vídeo. Entendeu? Então aqui eu joguei direto para a placa de vídeo. E aí ele... eu posso já jogar aqui se eu quiser, para ele já... No caso aqui, por isso está o F. Quando você usa um string template no Python, não serve só para você concatenar não, tá? Você pode fazer uma instrução aqui dentro. Então eu peguei essa matriz aqui dentro desse tensor e multipliquei por 2, tá? Aí ele multiplicou cada um desses números aqui. Isso aqui não foi feito no meu processador. Foi feito na minha placa de vídeo. É um exemplo bom, pequeno, mas a placa de vídeo, ela faz isso aqui em um passo só. A CPU não faz, porque ela não é feita para isso. Ela é feita para ser genérica. E muito bem genérica e muito útil por isso.
Na CPU normal, instrução x86, ele ia ter que fazer isso vezes 2, isso vezes 2, isso vezes 2. Você vê que na minha placa de vídeo, mesmo sendo uma placa de vídeo pobre, é praticamente instantâneo. Por quê? Porque lá no silício ali, a nível de porta lógica, existe um conjunto de instruções ali de baixo nível que multiplica uma matriz. E poderia ser até uma matriz contra vez as outras. E aí, deixa eu voltar aqui rapidamente, trocar aqui no negócio, trocar aqui para vocês também. É por essas e outras que a gente vai começar a perceber o porquê é vantajoso utilizar placa de hardware dedicado, né, igual uma placa de vídeo, principalmente GPU, para IA, ao invés de usar CPU. Existem outros tipos também, igual a TPU, né, que foi um tipo de hardware exclusivo lá que o Google inventou muitos anos atrás, o Gemini usa ele e tal. Tá? Vamos ver aqui, 47. O que é o tal do tensor? Deixa eu só ver se a parte de GPU aqui, ela ficou antes ou depois. É tanto slide que eu esqueci, tá? Não, ficou aqui. O que é esse tal de tensor? Antes da gente treinar qualquer rede neural com PyTorch, a gente tem que entender que a figura que é assim, o ente ou a entidade principal no PyTorch. Até o nome dele tem um pouco a ver com isso. Que é o tal do tensor. Tá? O tensor ele é uma generalização de um array de n dimensões. Inclusive pode ser 0 dimensões. Então pensa o seguinte. Você pode ter um tensor que vai representar algo escalar. Ele tem 0 dimensões. Igual o π. Você nem usa array para usar o π. Então é um número único. Então aqui, ó, 3D aqui, ó, um tensor de 0 dimensões. Agora, uma lista que a gente viu, né, uma lista de números lá, podia ser ou de pessoa, não importa, mas aqui a gente vai começar a usar o número todo, já é um vetor de uma dimensão. Aqui, ó, uma dimensão. E no caso aqui vai ser um tensor, porque o tensor ele vai ser como se fosse... Assim, o termo que eu vou usar agora não é tecnicamente o mais correto, mas pensa que é como se fosse um super array, tá? Um array muito esperto. E é um array muito poderoso e esperto, onde ele consegue ele mesmo fazer operações com ele e entre eles. Tá? Ou poderia também ser uma matriz de 2 dimensões, igual um Excel da vida. Aí já começa a ser assim, ó. Uma matriz de 2 dimensões. Isso seria um tensor num shape. Um shape 3x4, tá vendo? Tá vendo aqui? Um tensor, um shape 3x4. Ou um hipercubo. Aí você já começa aqui a ter 3, 4, 5 dimensões. Então já seria um hipercubo assim. Em código, é o seguinte. Essa que é a parte chata. Eu tenho que ficar toda hora indo e voltando com esse negócio. Você, para fazer um tensor no PyTorch, você usa torch.tensor. Aqui, ó. O de 0 dimensões, aqui, ó. 3,14. O de uma dimensão, você vai abrir um array de Python e vai passar aqui os valores. Ele sozinho, quando receber, ele vai lidar com o número dimensional da coisa aqui. No caso aqui, 1D, né? Só tem uma dimensão. Quando você começa a trabalhar com mais de um, você pode, por exemplo, iniciar um tensor 2D usando um método do Torch. Eu vou depois adicionar aqui uma parte de OO para pessoal iniciante de programação. Para você criar uma matriz. Eu quero criar um tensor de quê? 3x4. Que é isso aqui, né? Um tensor de 3x4. Beleza? Do mesmo jeito que eu posso começar uma matriz 2D com todas elas com valor zerados, e eu dizer aqui, ó, 3x4, eu posso também, ao invés de começar zerado, com números aleatórios. Então, ó, cria um tensor para mim
hipercubo, que vai ser 2 por 3 por 4. Aqui, ó. 2, aqui, ó. 2 por 3 por 4. Estão percebendo aqui o 2 por 3 por 4? Certo? Ah, como é que seria isso em programação com uma coisa sem ser número? Ah, você tem um array de pessoas. Dentro desse array de pessoas tem os dependentes. E dentro dos dependentes, cada dependente tem, sei lá, por exemplo, números de telefone. Dos 3 dependentes das 2 pessoas, cada um tem 4 números de telefone diferentes, ou 4,5, sei lá, qualquer coisa. Já é um array multidimensional, tá? E que no caso aqui ele chama de hipercubo. E você pode iniciar ou com 0, ou com randômico, tem várias opções, mas o que importa é o seguinte: quanto mais vírgula você colocar num cara desse, mais dimensões vai ter aqui, tá? Dá para você fazer operações? Lembra que ali eu fiz a multiplicação? Sim. Você pode, por exemplo, pegar esse vetor aqui, multiplicar vezes 2 e adicionar mais 1 para cada um. Ele vai pegar isso vezes 2, isso vezes 2, isso vezes 2, isso vezes 2, e depois mais 1, né? Aí vai falar 6 mais 1, 8 mais 1. Eu poderia também aqui chegar e multiplicar uma matriz pela outra. Aqui, ó, no caso aqui, esse ponto T, depois a gente vai aprender, é a transposição dele, tá? Eu posso também redimensionar um tensor, tá? Posso redimensionar. Então, posso fazer o que a gente chama de pivô ou de aleatório. O importante disso aqui tudo é o seguinte, dessas operações aqui, só dando um spoiler, é que se você tem uma placa de vídeo, você tem uma arquitetura parecida com uma placa de vídeo, igual a arquitetura Metal da Mac ou um TPU lá que ninguém tem, né? Porque TPU é exclusivo do Google, né? Só eles têm, né? Porque é o hardware, eles mesmo que criaram o hardware, né? Você não vai na loja e compra TPU. Se você tem algo como isso, essas operações aqui todinhas, elas são feitas, a maioria, em uma instrução só na placa de vídeo. A gente vai ver o porquê, tá? Então tá aqui, ó. Por que tensores? Tá, Celso, mas pô, por que não tem que usar esse treco chato nem usar o bom e velho array do Python? Primeiro, velocidade. As operações vetorizadas, elas rodam em C, ou CUDA, ou XPU, ou Metal, e não em Python puro. Ué, Celso, eu estou programando em Python, mas você está me dizendo que é negócio de C, C++? Sim, pessoal. Eu vou explicar isso. Então aqui, vantagem, né? Quando você usa um tensor e não um array tradicional, você consegue mover aqueles tensores para ele literalmente ocuparem a memória da sua placa de vídeo. Tá? Autograde, que é outra coisa que a gente vai ver depois. Que ele vai ter a questão de você rastrear as operações e ajudar naquele retropropagação, né? Para você treinar uma IA. Tá? Regra prática, no PyTorch tudo é tensor. Os dados de entrada na rede neural vão ser tensor, os pesos na rede neural vão ser tensor, o gradiente vai ser tensor e a saída vai ser tensor. Tudo é tensor, tá? Celso, por que eu vou ter que ir agora ali na Pichal? E ó, Pichal bem que podia, porra, fazer se estiver assistindo o vídeo agora, né? Fazer a permuta, né? Tô fazendo propaganda de graça pra eles agora, né? Ah, Celso, tô vendo aqui na Pichal, vou ter que comprar então um computador aqui com uma... Ó, não precisa ser uma 5090 não, tá? Mas uma 5060, entendeu? Vou montar um PC aqui para trabalhar com IA local. Se você for comprar 5060, compra uma 5060 de 16, não compra de 8 não, tá? Os modelos LLM, assim, para você ter um trabalho... Nunca você vai ter numa memória de 16 de VRAM algo próximo de um Claude Opus 4.7 ou de um GPT 5.5 tal, tá? Pra você ter uma IA bacana, ajuda até em texto, minutar, não sei o que, pessoal advogado, e também o cara que é programador, você poder ter Vibe Code rodando no seu computador de casa sem você ter que ficar pagando assinatura de Claudinhos códigos e tal.
Conselho de amigo, não pega nada menos de 16 de VRAM, tá? Beleza, aí você foi lá na Pichau. Tá, Celso, por que eu vou ter que, tirar aqui, sei lá, 5 mil reais, o computador inteiro, né? O computador inteiro, ou comprar a placa de vídeo que tá aqui na promoção. Tá o quê, Jorge? Uma de 16 aí, 5060. Deve estar o quê? Uns 3, 4 mil aqui. Acho que 16 é só a TI que tem. Aí então. tem que ver a disponibilidade. Mas deixa eu pesquisar Eu acho aqui que pra uns te 3, dar uma 4 resposta. Ou, e eu recomendo mais ainda, quem puder, eu vou minhas férias agora, dar aquele rolezinho lá na Tá na faixa Flórida. entre 3.500 e 4.000, Celso. Tipo, vou nas férias agora com as crianças, levar as crianças lá na Disney e tal. Queria, né, voltar com a mala, um negócio para me ajudar. Recomendo comprar lá fora mesmo, tá? Mas, enfim, vai fazer esse investimento por quê? Porque quando você cria um tensor no PyTorch, você envia para a GPU, primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte: se você faz tudo no Python puro, o Python ele é uma linguagem que ele é feita com um princípio parecido com o que foi feito o Java no início, que é você tem um código só e você pega aquele código e roda no Windows, roda no Linux, roda no celular, roda... Eu mostrei para os garotos recentemente, mandei um print. Não sei se tu já viu isso, ô Malsan. O cara rodando Python num Game Boy Advance. O cara rodando Python no Game Boy Advance. Né? Um videogame portátil da Nintendo aí dos anos 2002, por aí. A ideia é essa. O Python, ele, diferente de uma linguagem igual C, C++, essas coisas, você tem um código, a ideia é ser um código portável e você tem um cara intermediário. Qual é o cara intermediário? É o tal do bytecode do Python, que é o tal do o nome não é à toa, Python C. Porque no final das contas ele tem um compilador, um código intermediário que vira C. Isso tem um peso computacional para coisas estado da arte, igual inferência de milhares de cálculos de matrizes matemáticas e no Big O lá, pior caso, sempre exponencial. Tá? Então ficar num for de Python tradicional, cara, se fizesse, não tem como, você ia se ferrar fortemente. A CPU, apesar dela, ela tem núcleos poderosos. O meu aqui, acho que, coitado, só tem uma coisa antiga aqui, um CPU da AMD. Tava até com ele aberto aqui. O meu é um Ryzen 5 4500 aqui, coitado. Tem 6 core, né? Tem 6 coisinhas dessa. Por mais que sejam 6 core poderosos, eles são feitos para tarefas sequenciais, tá? GPU é só você ver, galera. Olha, quem tá aí na PGE ou quem não viu, vai lá na minha mesa. Eu tô agora lá perto de onde ficava a gente trocou de lugar, né? O seu Lucas e o pessoal eles foram lá pro início ali do corredor. Eu tô lá no final lá, fico lá escondidinho. Você vai ver o meu computador de trabalho. Tem lá uma RTX 5090. Olhem o tamanho dela. Parece o quê? Um carburador de Chevette. Certo? De tão grande. Então, assim... E olha o tamanho da CPU. É uma Core i9? É grande? Também é, mas cabe na minha mão. Agora, uma 5090? Sei lá, é um Vadmecum. É um negócio enorme. Porque cada um tem seu propósito. GPU, não vou mentir, o propósito principal, maior no início, né? Agora, por isso que tá essa crise toda, diga-se de passagem, era para jogo. Por quê? Para fazer cálculos trigonométricos. Porque a maioria dos jogos são o quê? 3D. Então, e 3D é o quê? X, Y, Z. E aí, a ideia é o quê? Você ter milhares de núcleozinhos em vez de ter núcleosões, só que pequenos, só que otimizados para quê? Processamento paralelo, tá? A VRAM, que é a memória da placa de vídeo, ela tem uma largura de banda muito superior à de uma RAM normal, tá? E que se fosse, assim, se já tá caro e fosse a mesma tecnologia, seria milhões de vezes mais caro ainda. Não é à toa que memória RAM atual é o que? O padrão DDR e de placa de vídeo GDDR, né? A memória, que é a tal da Graphical, tá?
Se a DDR já tá cara pra caramba, você vai ali no Pichal, 8 GB de DDR tá R$1.000. Inacreditável, né? Porque ano passado, sei lá, era o quê? 300, R$400, enfim. GDDR mais ainda. Aqui tem um exemplo, tá? Então aqui, ó. Se eu fosse trabalhar com um tensor de 1 bilhão de elementos, que é uma IA bobinha, tá? É uma IA bobinha, que eu coloquei lá no servidor recentemente, ela tem, se você não considerar a quantização, 284 bilhões de parâmetros, né? Cara, na CPU, uma thread, olha lá, 500 milissegundos. Na GPU, 8 threads, 89. Então, você vê a diferença, né, da latência da banda, porque é completamente diferente, tá? São para propósitos diferentes. Ah, vou rodar um Excel na GPU. Não vai ter vantagem nenhuma. Tá? Vai ser desperdício computacional. Se der mole, vai ficar até mais lento. Tá? O PyTorch ele é mais rápido. Por quê, pessoal? Porque ele, na verdade, o PyTorch, quando você faz aquele download, ele baixa o Torch em si. E o que é o Torch? É uma biblioteca feita em C. C++. O Python, ele tem uma coisa interessante, são os binds, que ele faz uma espécie de... Você consegue fazer uma biblioteca em C, ou às vezes você até pegar uma biblioteca em C, e você fazer um bind para que o Python ele se comunique com aquela biblioteca em C como se você estivesse programando em C. Por quê? Em Python puro, cada iteração ia ter um overhead, né, de interpretação, de validação de tipo, não sei o quê, que é uma coisa típica de linguagens de alto nível. O C não, uma linguagem de baixo nível. No C você tem que colocar ponteiro para memória, você tem que dizer o tipo do float. Ah, um float de 16 bits, de não sei o quê, bababá. O cara programador Python, que vai fazer um sistema de cadastro de honorário. Porra, a gente está em 2026, o cara ficar fazendo com um negócio de ponteiro na memória, cara, o cara vai... Assim, ir de Rio a São Paulo, passando por Tóquio, né? Mas a gente está falando aqui de coisas de alta velocidade. Então, o que na verdade é? O Python ali, quando a gente usa Torch.tensor, não sei o que, ele é só uma camada fina. Que no final das contas, quem está rodando tudo ali embaixo é uma biblioteca feita em C++. Que por sua vez, se é NVIDIA, ele vai usar o CUDA, se é o Metal, tá? Por isso que é rápido. Porque se fosse puro, feito em Python, ia ser um negócio, uma lerdeza. Ah, porque o Python é lerdo? Não, não, gente. Cada linguagem tem seu propósito diferente, tá? Sua finalidade. Não adianta você ser canivete para tudo, tá? Igual, sei lá. Ah, você vai usar JavaScript, TypeScript. A gente depois até vai usar um pouco. Mas não, cada uma tem seus propósitos principais. E é por isso que, assim, Python até hoje é a linguagem mais usada, assim, para essa parte de IA, inferência. Aqui eu tenho um benchmark real, tá? O que acontece? Existe uma coisa que a gente vai ver lá para frente, que é o Web GPU, que permite que você consiga criar um shader. O pessoal gamer sabe muito bem o que é isso. Para você literalmente rodar instruções na sua placa de vídeo no front-end, no navegador. Sabia disso, Malsan? Que hoje em dia você consegue acessar via JavaScript a placa de vídeo do usuário? É. Os tempos modernos, os tempos mudaram. Então, eu tenho um código aqui que é programação tradicional, tá? Que ele vai fazer o quê? Ele vai tentar fazer o produto de dois grandes vetores, né? Dois, no caso aqui, mais para o lado seria tensores. E cada um deles adicionar o que seria o bias. Esse código que você clica aqui é de verdade. Aí é bom que vocês vão poder testar isso para vocês fazem. Porque aqui para mim vai ser uma coisa. Para cada um vai ser um resultado diferente, tá?
Então aqui, ó, no meu aqui, ó, testar performance real. Calculando. JavaScript, aqui, ó, ele demorou 704 milissegundos. Se fosse tipado aqui, 600 e pouco. Na minha humilde 3060 usando Web GPU, ele ficou só 72 vezes mais rápido. Tá bom para vocês? 72 vezes mais rápido. Tá? Por quê? Porque em CPU ele tem que ficar fazendo o quê? Aqui, ó, tá até o código aqui, ó. Ele tem que entrar num laço e aí ficar fazendo exponencial de não sei o que, tal, e dentro do laço fazendo. Pá. Dentro do laço. Vocês estão vendo. Vocês estão vendo que aqui, ó. Ele tem. Tá dizendo aqui, ó. Executado em paralelo por milhares de núcleos. Por quê? No momento em que. Eu não vou. Assim, não sei se vai dar tempo de entrar nisso, mas aqui é usando. É um kernel aqui de WebAssembly. No momento que eu uso esse cara aqui, ele criou o quê? Ele está usando 256 CUDAs da minha placa de vídeo para, ao mesmo tempo, rodarem esses 256 for desse aqui. Em paralelo. Qual foi o resultado? Tá aqui, ó. Trocentas vezes mais rápido. Beleza? Trocentas vezes mais rápido. Tá? Então aqui, ó, eu acho melhor, até porque hoje tem que ir lá pro... Eu vou dar uma parada aqui na gravação.